Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Dortec Academy. Muito obrigado pela presença de todos aí. Muito bacana tá aqui, mas essa semana de lives direto, intensivo, com vários temas que ajudam muito você na engenharia a evoluir, né, de um modo geral, na engenharia de produto, né? Então, a gente falou sobre mindset, sobre planejamento de carreira, e a gente sabe que um profissional que tenha esses skills, que consiga enxergar a longo prazo, que consiga entender como é que está o mercado, tem muita chance de crescer. E a Dortec Academy acredita bastante que para que você consiga ter sucesso na sua carreira, você precisa se tornar um especialista, tá? E essa é a nossa missão, beleza? Então, eu vou chamar aqui hoje, tá comigo, Gustavo Busson. E aí, Gustavo, beleza? Tudo bem, Anderson. Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Isso, mais uma live aí, Gustavo. Muito bom demais aí. Essa semana tá bem intensiva, né, Gustavo? Tá bem. É verdade. Muito conteúdo. Porra, cara, a gente falou sobre mindset, sobre planejamento. Cara, e hoje o tema é investimento, né? É, a gente entende que tudo na vida requer investimento. Quer seja investimento de tempo, de dinheiro, de dedicação, certo? E quando a gente faz esse investimento, naturalmente os resultados acontecem, né? Por exemplo, você investe seu tempo para fazer sua faculdade. Pô, é natural que você tenha bons resultados lá na frente, né? Que apareçam oportunidades para você no campo que você escolheu para seguir, né? Esse tema de investimento, na sua visão, o que você acha que é assim importante numa visão macro assim sobre investimento, né? Na carreira, obviamente, né? A carreira. É, é, eu, por algum tempo, eu também fui investidor do mercado financeiro. Então, assim como no mercado financeiro, assim como em outras áreas, investimento, ele tem um risco e o que todos nós buscamos é uma assertividade. É investir sem jogar dinheiro fora, na hora certa e de uma maneira que você possa aproveitar o melhor possível, né? Então, o saber investir na hora certa e na coisa certa é muito importante. Bem, eu acho que para quem está aqui na live, para quem está no caminho que a gente está trabalhando agora, que está com a gente aqui, um passo já tem garantido, que é a assertividade. Então, você está investindo na sua carreira. Então, você investir em sua carreira profissional já é uma coisa importante, já é uma assertividade muito boa. O risco é muito baixo, porque conhecimento você não vai perder. Você pode até não usar, mas você não vai perder. Então, você Com só certeza. ganha, te amadurece, faz você ser um pouco mais, como é que eu posso dizer, ter uma garantia da sua vida profissional. Desculpa o ruído aqui, mas Tranquilo. então o primeiro passo, que é difícil, você já tem. Agora o segundo passo é: será que a gente está na hora certa e no momento certo, investindo na coisa certa? Bem, a carreira profissional de um engenheiro ela pode ser dividida, né, em algumas fases. Então, todo engenheiro passa, todo profissional, mas o engenheiro principalmente por uma fase de inicial que é difícil, em que a gente precisa amadurecer, a gente quer conhecimento, a gente tem uma sede de conhecimento e não sabe qual direção ir. Algumas horas essa fase algumas pessoas passam essa fase durante a faculdade. Então a resposta está aqui. A resposta está aqui, ó. É a vida profissional do Anderson, a minha vida profissional. A gente garante, a gente já tem a vivência, né, de anos no mercado.
que é o mercado de projetos, que é um mercado muito bom, né? É um mercado que tem a inovação como a grande, como é que eu posso dizer, a grande motivadora de tudo, né? Você tem certeza que sempre vai haver alguma coisa nova, um produto novo. Isso a gente tem certeza. A gente tem certeza que ano que vem a gente vai ter carros novos, lançamentos novos, celulares novos, aeronaves novas, drones, o que você imaginar, todos os tipos de produtos, em todos os tipos de área. Então, a área de desenvolvimento é sempre quente, sempre boa, sempre importante, nunca vai parar, nunca, né? Nunca vai estagnar. E além de você estar numa área boa, certa, você está com uma metodologia, você está apostando, investindo numa metodologia nova também. Testada, Exatamente. importante, Validada, validada, mas nova, eficiente, barata. Então, quer dizer, isso é muito importante. Eu, quando eu estava na universidade, eu estava fazendo mesmo o curso de engenharia, ou então que fosse mestrado ou que fosse outras coisas, pós-graduação, eu refletia sobre isso já, porque eu, por muitos anos, também fui professor. Então, eu refletia muito sobre isso. Eu refletia, peraí, eu tô aqui na sala de aula e esse processo de aprendizagem que está acontecendo agora, de eu receber a informação do professor, o quadro negro atrás e tal. A única coisa que mudou em 350 anos foi que o quadro não era mais negro, passou a ser branco. Algumas vezes, passou a ser branco algumas vezes. Com o Então, pilotinho. o piloto, mas será que em tantos anos, ou será que em milênios, só isso que mudou? A gente está repetindo a mesma coisa? Será que a gente não pode fazer melhor? A gente está fazendo o melhor agora, aqui, agora, nesse momento. Então, a gente está conseguindo um alcance maior, uma dinâmica melhor de aprendizado, a gente está deixando o aluno que é o aprendiz, ou então a pessoa que está querendo conhecimento, está aí do outro lado, nos assistindo, está dando a liberdade dele, está em casa, ou então está... Não, peraí, eu vou assistir agora e eu vou me preparar para assistir, ou então está, sei lá, mais confortável, mais... Então, isso foi um passo, na minha opinião, gigantesco. Eu acho que, na verdade, é uma revolução, não é só um passo, né? Com certeza, E agora, imagine você conseguir juntar essas duas coisas. Uma metodologia nova de ensino aliás, sobre aprender a fazer as coisas novas. O que o engenheiro de desenvolvimento faz? Ele aprende a fazer produtos novos. Ele aprende a fazer o novo. Resolver o problema. Exatamente. Resolver problemas. Ele resolve o problema para quê? Para criar um produto novo. Para criar coisa nova. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso é sensacional. É uma combinação espetacular. É um investimento imperdível. Imperdível. Não, com certeza. E assim, a gente vem naquela frase que a gente começa as lives, né? É engraçado. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. É exatamente isso que você está falando. A gente está num momento diferente. As pessoas estão na crista da onda agora, da revolução da educação. A educação, antigamente a gente falava, putz, educação a longa distância, né? Tipo, a educação a longa distância não tinha tanto valor. Eu vou fazer uma faculdade, um treinamento e tal, a longa distância. Cara, isso caiu por terra. Porque eu vou falar para você uma coisa, você que está assistindo a gente agora, presta bem atenção no que eu vou te falar. As faculdades, os cursos e tal, beleza, tem muitos profissionais excelentes lá e tem que fazer mesmo. Mas a concentração maior de especialistas está na internet, aqui. Basta você procurar o lugar certo, basta você estar exatamente linkado, conectado com a empresa ou com as pessoas certas, que você vai ter um up na sua formação, na sua preparação para a sua carreira profissional. Então, é verdade, a maior concentração de especialistas estão na internet.
Por quê? É muito mais fácil. Eu tô aqui hoje na minha casa, aqui, ó, fazendo uma live para vocês. Gustavo tá na casa dele, entende? Então, imagine a gente estar num cursinho, ou numa faculdade, ou num. Entendeu? Tipo assim, é difícil se eu estivesse em São Paulo agora. Se eu estivesse em São Paulo agora, que eu ia viajar, inclusive, eu estaria do hotel falando com vocês. Então, aqui é o local onde você tem. E aí você tem que escolher o local certo, porque informação na internet tem tudo quanto é lugar, de todas as formas, né? Mas você tem que filtrar isso. Então, quando a gente fala assim, investimento, cara, a gente está falando investimento de tudo, principalmente de tempo. Eu sempre falei aqui, né? Eu sempre falei em todas as nossas lives que o nosso maior bem precioso é o nosso tempo. Eu não quero perder meu tempo em estar estudando alguma coisa ou me preparando para alguma coisa se eu não tiver com um especialista. Esquece, eu não vou fazer isso, porque é perda de tempo, entendeu? Então, o investimento do seu tempo tem que valer a pena. Você tem que estar num lugar que agregue conhecimento bastante para que você evolua. Então, se você tem a sua intenção, a sua pretensão de você se tornar um especialista, e a nossa recomendação da Dortec Academy é que você invista seu tempo em se preparar para ser um especialista de produto, você aprender a fazer uma superfície com qualidade boa, com controle de control points, com iluminação, saber fazer engenharia da peça, resolver problemas da peça e fazer ferramental, fazer análise geológica, análise estrutural, isso vai te tornar um profissional muito, muito, muito mais completo. E você vai ter muitas oportunidades. Certo? Então investir seu tempo nisso. Quando você não faz isso, quando você não investe dinheiro na sua educação, quando você não investe tempo, o seu tempo na sua educação, para que você se torne um profissional mais qualificado, você tem um prejuízo enorme a longo prazo. Enorme, enorme, enorme. Entendeu? Não é isso, Gustavo? O que você acha? Sim, eu concordo. Nesse caso, eu penso que já também entrando no item 3 já, né? Uhum, sim. Não só investimento, mas como as metas. Você, a gente estava falando numa live há 2 dias atrás, né? Sobre a questão de motivação, né? E essas metas que a gente tem que ter para o que a gente vai investir, elas têm que ser motivadas por alguma coisa lá na frente, né? Isso que vai direcionar esse nosso investimento. Eu não sei se está claro para quem está do outro lado, mas para Anderson, com certeza que já vive há bastante tempo nesse mercado, né? nessa área, existe um negócio chamado o ciclo de vida de um produto, né? E a gente sabe que a hora em que o valor maior está agregado àquilo que o produto representa no mercado justamente na sua criação, no seu início, né? Então imagine o seguinte: quando a gente vamos extrapolar esse raciocínio para o investimento, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo é investindo basicamente tempo, né, que é algum dinheiro, algum custo, né? É o quanto você paga, aquilo que você paga, você está investindo em algo que está exatamente na crista, no pico da onda, que é aquela coisa mais, é a hora que o produto vale mais, que é o conhecimento do desenvolvimento de algo novo, né? É diferente, por exemplo, vou dar um exemplo simples, mas é diferente. Vou dar um exemplo de uma carreira, por exemplo, vou dar um exemplo da indústria química, então de óleo, petróleo e gás, etc. Que são indústrias mais antigas. Agora, pense no que a gente está fazendo agora. A gente está investindo em ferramentas novas, investindo tempo em ferramentas novas, investindo no próprio aprendizado. Então, também uma coisa altamente sem risco,
com um valor altíssimo, né? E com a probabilidade de, assim, de ter um retorno gigantesco muito rápido. Porque, no fundo, falando em retorno, se você considerar eu e Anderson como referência, nós somos ainda pessoas jovens, né? Então, para quem é mais jovem ainda do que a gente, o retorno desse investimento é rápido, que é o que já aconteceu conosco e que é o que acontece com os produtos que a gente quer desenvolver. Uhum. Né? Exatamente. Não sei se está claro isso que eu estou falando. Tá claro. Quanto mais rápido você entrar nesse método, nesse conceito, né, e quanto mais rápido você entende que fazer parte do 7DMA é importante, se você quer uma carreira promissora na engenharia de produto industrial, para todas as áreas de desenvolvimento de produto, quer seja peça plástica, sheet metal, o que quer que seja, quanto mais rápido você entrar, melhor para você, vai ter mais retorno, muito mais rápido. Uhum. Não significa que quem está hoje já trabalhando e que já tem uma certa experiência, já tem uma vivência, né, razoável na carreira, possa desenvolver essas habilidades. Claro que pode, deve, inclusive, já tá perdendo tempo há muito tempo, entendeu? Então, por isso que as decisões e as metas não podem errar. Você tem que, sabe, eu quando tinha 19 anos, 18, 19 anos, eu pensava assim, velho, eu vou... já faz um tempinho já e tal. Inclusive... Não era nascido ainda. Não, você tanto era nascido como a gente investiu junto lá atrás. Então, eu pensava assim, pô, bicho, eu tenho 19 anos, 18 anos, eu vou errar. Eu vou errar, não. Se eu errar, eu vou correr atrás. Se eu errar, eu quero fazer isso. Errei, eu moro com meus pais mesmo e tal, então vamos nessa. Cara, assim, isso eu não farei de novo, né? Eu não farei de novo. Eu oriento aos meus filhos, um de 7 anos, outro de 12 anos. O de 12 já estou começando a traçar, já sentir o que ele quer, né, da vida e ajudar justamente para fazer essa orientação para a carreira que ele queira seguir. Então, traçar um plano, se organizar e ter atitudes que façam com que você desenvolva essas habilidades, né? Porque senão você acaba perdendo tempo. E tempo, cara, não volta. Não volta. Não volta. Curiosamente, o que eu me lembro dessa época era, isso tem, sei lá, uns 20 anos atrás, mas eu lembro de eu falando isso para você. Eu falava, cara, Sim. Espera um pouquinho. Você tem um potencial da porra, você é um cara empresário, você é um cara que tem um tino comercial bom, mas dá uma segurada e põe um pé atrás também, cria como se fosse arte marcial, cria uma base boa, estuda um pouco, faça sua engenharia, isso aí vai te dar uma base para você ir muito mais longe, ao invés de você ficar só tenta, segura um pouquinho. Verdade. Aí eu acho que deu certo, eu acho que você fez, mas eu consegui fazer uma coisa assim, eu acho que deu muito certo. Eu fiz isso, verdade mesmo. Eu dei passo para trás, parei o que eu estava fazendo naquela época, que eu estava empreendendo, parei, fui estudar. Eu falei, o que você fez? Você falou, peraí, eu vou talvez empreender, segura o empreender e vamos aprender um pouquinho. Vamos aprender um pouquinho mais. Aí, então, esse tempo de aprendizado, esse tempo que você tá usando para se melhorar e capacitar para chegar em algum lugar, você vai fazer com que você consiga chegar mais longe. Eu costumo dar um exemplo interessante que é bem simplório, né? Mas é o seguinte, é o exemplo de uma menina, uma criança. É uma criança, uma menininha americana. Lá nos Estados Unidos tem esse costume da criança que é empreendedora montar uma banquinha para vender limonada. Não sei se já viram isso aqui no Brasil. Mas em desenho a gente viu isso, né? Já vi em desenho. Já vi desenho, mas lá é comum. Então, aí a criança empreendedora, ela vai, monta uma banquinha e vende limonada. E essa menina, ela começou a vender muita limonada. A limonada, ela pegou um jeito de fazer limonada, foi aperfeiçoando e foi calculando quanto, se ela botasse mais açúcar, pronto, chegou num ponto assim ótimo, que ela conseguia vender muita limonada, vendia. Aí o que ela fez?
Ela estava ganhando dinheiro e ela ganhava dinheiro todos os dias. Sempre voltava para casa com lucro. Só que aí um dia ela parou, falou para os pais o seguinte: ó, meus pais, eu não vou botar banquinha de limonada hoje. Eu vou na casa da minha tia e eu vou passar o dia inteiro aprendendo a fazer suco de maçã. Mas como assim? Não, mas espera aí, cada dia que você está trabalhando, você está ganhando muito mais, você ganha tantos dólares por dia. Não, não, não faça isso. Aí ela foi, tirou um dia, ficou um dia inteiro. Quanto ela ganhou nesse dia? De limonada? Nada. Não ganhou nenhum dinheiro. Porém, quando ela voltou, depois desse dia, ela tinha a limonada e também o suco de maçã. Então, ela conseguiu expandir muito mais o negócio. Então, aquele dia que ela deixou de ganhar, sei lá, 10 dólares para vender a limonada, ela usou, não ganhou 10 dólares, investiu, tinha uma meta, ela tinha uma organização para isso, né? E conseguiu, na volta, um novo produto. E foi muito mais longe. Vocês conseguem entender o valor daquele dia do aprendizado para um negócio? Isso, na verdade, a gente pode usar não só no conceito de negócio, mas também para a sua carreira. Então, aquele tempo de aprendizado É que importante. transforma você é que é importante, porque ele é o que faz a diferença de um engenheiro que acabou de sair da faculdade normal, de um outro engenheiro que, por exemplo, saiu da faculdade, porém tem um conhecimento em desenvolvimento, sabe CAD, sabe desenvolver alguma coisa, já fez tal coisa, tem tal experiência, assim, assim, sabe. Essa diferença é gigantesca. Com certeza. É, Com né? Isso é certeza. que faz diferença na É. carreira, da E, nossa e, carreira. e eu vivi isso, porque quando eu me formei, eu já modelava. Por que eu modelava? Porque eu aprendi a modelar na empresa que eu tinha empreendido há anos atrás. Uhum. Eu saí da faculdade já empregado, pô. Entendeu? Porque eu já conhecia técnicas de desenvolvimento de produto. Então, esse é o valor do aprendizado, é muito É, interessante. Agora, é isso, claro que depende de, como tem no item 3, de atitude também, né? Porque exatamente. você pode fazer a sua faculdade e tirar 10 em todas as matérias. A sua meta, nesse caso, é o quê? É tirar notas boas na faculdade. Uhum. Talvez não seja isso o que o mercado esteja esperando, Talvez não, né? com certeza. Sem Talvez dúvida. seja um pouco Sem, mais do que isso. sem dúvida. Isso Pela aí, minha com experiência, certeza. É eu bem acho que é mais, é mais. bem mais. Quer ver uma coisa que a faculdade me trouxe? É, claro, trouxe muitas coisas, mas um ensinamento ele é fundamental para mim e eu levo isso ao longo da minha carreira. A faculdade, ela além do diploma, enfim, as matérias exatas e tal, e botar minha cabeça para pensar de forma exata, né, que o engenheiro pensa assim, ele é treinado a pensar assim, mas me trouxe a capacidade de pesquisa, a capacidade de ir atrás, né? Eu sempre falo que existem dois tipos de pessoas, estudantes, assim, vamos dizer assim, o aluno, que eu tenho meu filho pequeno, de 7 anos, ele é aluno ainda, porque ele precisa que a professora traga a informação para ele, ele precisa que a professora pegue na mão dele e ensine, enfim, tá? Ele é um aluno ainda. E o meu de 12 anos já tá migrando, ele já é um estudante. Ele já vai atrás da informação. Ele recebe o conteúdo da escola, na escola, e ele ficou 2 anos de online, né, com a maioria das pessoas. E aí ele vai atrás de mais informações. Então ele passa a ser estudante. Então todos nós, quando migramos de aluno para estudante ao longo da vida toda, você passa a ser estudante, que é onde você vai atrás da informação. E tem uma coisa, tem pesquisadores que já comprovaram isso, tá? Em temas de pesquisa, que quando você está na frente do professor, que ele está te passando o conteúdo, aquele momento não é o momento que você está aprendendo. Você aprende depois, quando você estuda.
Então, a fixação do conteúdo é quando você está sozinho estudando. Que você pega aquele conteúdo do professor que deu na faculdade, na escola e tal, e em casa, sozinho, ou numa biblioteca, ou onde for, e você está estudando. Naquele momento, sim, você está absorvendo o conteúdo. Entendeu? Então, assim, a gente tem vários casos, com o item 4, agora a gente tem vários casos de sucesso, inclusive o grupo de educadores da Dortec Academy são profissionais com experiência no mercado de trabalho. Ou seja, nós não somos só engenheiros, somos engenheiros que atuamos, inclusive, ainda. Né? Não é só que aprendeu na faculdade, etc. Tal, mas a gente atua no mercado ainda, que a Dortec atua desenvolvendo o produto, além da experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos. Né? Então, e aí, a gente tem aqui o item 5, né? Outras prioridades de investimento e tempo. É normal que a gente, ao longo da nossa vida, a gente dê outras prioridades, né? A gente tem que dividir, né, as nossas prioridades. Às vezes é prioridade para a faculdade, às vezes é prioridade para os filhos, para a esposa e tal, né? Enfim. E aí você não tem tempo para tudo. É normal isso. Por isso que essas lives que a gente está fazendo agora aqui de conscientização é importante para o profissional na engenharia. Porque, cara, esquece, o profissional ele tem que ser mais completo. Ele tem que ser você que está se preparando ou está querendo avançar na carreira, não é só a técnica. Você precisa se preparar para ter um bom relacionamento. Você tem que saber dividir o seu tempo para poder priorizar os seus investimentos de tempo, de dinheiro, tudo mais, para que você tenha resultados excelentes na sua carreira. Entendeu? Né, Gustavo? Correto. E aí tem momentos que a gente acaba procrastinando. E isso aí é o maior problema, né? Isso é um vilão absurdo. Quer ver? Eu vou citar um exemplo aqui. Olha só, há muitos anos atrás, eu queria muito, muito, muito aprender o Icing Surf. Eu queria muito aprender o Icing. E eu aprendi. Eu tentei sozinho. Eu realmente é muito difícil, é muito complicado. Eu já tinha 10 anos de experiência em modelamento em superfície, em modelamento em sólido, usando CATIA, SolidWorks, o IDEAS e tal. Mas quando eu fui aprender o Icing Shape Design, o Icing Surf, é muito diferente, cara. As técnicas são diferentes, controle do control point, o conceito de superfície é outro. E eu achava que que eu fui aprender. Eu fiquei 3 meses em treinamento e eu achava que beleza, era isso aí mesmo, tá tudo certo, eu vou aprender rapidinho. Que nada, velho. Com uma semana eu quase desisti. Por quê? Porque não é trivial. Você sai de um software paramétrico, um engenheiro, olha só, um engenheiro de produto, exato, é, acostumado em softwares paramétricos, que é o IDEAS, com árvore de construção, que é o SolidWorks, o CATIA e tal. Então, eu faço um sólido, faço um sketch e tal, extrudo, blá, 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 e vou para um software livre, de construção livre, sem árvore, sem histórico, sem nada, velho. Eu quase buguei a mente, manja, porque eu falei, velho, caralho, como é que eu vou fazer isso aqui se eu não tenho uma árvore? Como é que eu vou editar isso e tal? E como eu fui tanto atrás, eu quis aprender, mas eu tentei, assim, de verdade mesmo. O Fábio tentou me ensinar. Ele tentou não, ele me ensinou no começo, mas ele não tinha muito tempo, eu também não tinha muito tempo, mas eu ia atrás. Eu tentei demais aprender o Icing. E aí ele me ajudou. Só que quando ele me ajudou, eu comecei a fazer algumas coisinhas, mas eu não estava preparado. E aí o que aconteceu? Apareceu uma oportunidade no estúdio da Ford. Cara, era tudo que eu queria, velho. Falei, caraca, mano. Isso antes de eu montar a Dortec, né? Falei, cara, eu vou estudar, eu vou fazer lá. E eu fiz. Os amigos meus marcaram uma entrevista no estúdio com o Christian, né? Que era gerente lá na época, era supervisor na época lá. Aí vai eu lá, todo felizão, para fazer o teste com ele. Aí ele veio lá, tudo bom, Anderson? Aí, hello, Anderson. Hi, Christian. How are you? Please, can you create one line to me? Blá, 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 blá. Aí ele falou assim, ó, você pode criar uma linha para mim aqui, resumindo, né? Você pode criar uma linha para mim aqui no Ice? Eu falei, posso. Beleza, vamos lá. Aí primeira coisa, como eu não estava preparado, era uma oportunidade fantástica para mim. É isso que é a sacada, a grande sacada dessa dica nesse momento agora que a gente está dando aqui,
é que não perca a oportunidade de você aprender, de você desenvolver as suas habilidades. Porque, por mais que eu tentei ao máximo ali, eu poderia ter investido mais meu tempo, sabe, Gustavo? Eu poderia ter investido, mas eu não investi o suficiente. Quando ele mandou eu criar uma linha lá na área gráfica do Aysen, eu me perdi porque eu esqueci que o Aysen não é um software que é 100% no 3D, manja. Então, para você criar uma linha, você tem que entrar com coordenada, botar lá, enfim, não era como o Katia, como o Ideas. Você sabe que você pode também fazer em 3D, mas também você tem um 2D que você pode setar lá o sketch e fazer o desenho. Então, ele pediu para fazer uma outra besteirinha lá, dar um match numa linha, e eu perdi a oportunidade, velho. Eu poderia ter entrado antes no estúdio, ter tido mais experiência, mais rápido, sabe? E eu acabei perdendo a oportunidade. Então, quando a gente procrastina, você acredite, velho, acredite, vários seguidores nossos, várias pessoas que estão com a gente na Go3DX, alguns deles estão desesperados querendo o aprendizado rápido. Cara, porque eu ganhei um trabalho agora, eu consegui entrar num trabalho e eu preciso evoluir rápido nessa matéria. Ou, cara, consegui um trabalho aqui na minha empresa e eu preciso desenvolver projeto rápido. Cara, não é tão simples assim. Não é da noite pro dia. Manja? Então, quando você tem uma metodologia ou um roteiro que você tá dentro de uma plataforma, dentro de um tá com especialistas, você evolui mais rápido, é natural, isso é verdade. Só que as coisas não são assim do dia para noite. Então, não procrastina, cara. Não procrastina. Continua caminhando. Às vezes a gente desacelera, né, Gustavo? Um pouquinho, é natural. Porque a nossa vida tem altos e baixos, enfim. A gente desacelera um pouquinho, mas não deixa de continuar a sua evolução nos aprendizados. Entendeu? E aí a gente vem no item 7 que as nossas decisões precisam estar focadas nas nossas metas. Então, se a gente tem boas metas, se a gente consegue traçar elas, por mais que a gente ajuste essas metas mais para frente, mas se você tem uma meta para chegar num determinado ponto, você vai seguir elas. Por mais que você pode desviar um pouquinho, né, e tal, mas você tá ali, você tem um plano. E aí você se organiza para fazer a coisa acontecer. Entendeu? O O que é dia que você que acha? eu consegui um remédio para procrastinação, se Nossa, velho. alguém conseguir engarrafar ou invasar ou o que for, esse cara vai ficar. Esse vai ser o produto mais Porra, com certeza. show que existe. Vai ser um Sem negócio dúvida. inacreditável. É Sim, sim. difícil, né? É muito difícil, mas a todo tempo a gente tem que ficar atento, né? É mais uma coisa que a gente tem que ficar atento, que é claro, tem a ver com a nossa capacidade de foco, concentração, e tem a ver também com o item 7, né? Se você tiver as coisas organizadas, então se você tiver um planejamento, sabendo qual é a tarefa que você tem que fazer, né? Então Uhum, fica uhum. mais fácil de você vencer a procrastinação. Se você não tiver isso, então sem essa organização, sem planejamento, então é muito arriscado, é muito provável que você caia numa situação que é de você ter 10 coisas para fazer, no mínimo, que é normal, e não saber qual começar. Ou então faz um pouco de uma, vai um pouco para outra e Fica vai um pouco perdido. para E não outra, termina fica nada. perdido. Não termina nada. Então, se você não se organizar, você acaba ficando o que comumente a gente chama, o cara está patinando. Ele está patinando por quê? Porque ele não conseguiu se organizar. Baseado nisso, ele não consegue saber o que é para fazer primeiro. Aí você acaba procrastinando porque você você dá uma pane e você fala, nossa, tem 20 coisas para fazer, ao mesmo tempo não vou conseguir. A gente tem que pensar sempre que durante a vida toda você vai ter dezenas de coisas para fazer. Com Sempre. certeza. Isso é uma constante na vida. A não ser que você não esteja
como a gente está inserido no mercado de trabalho, uma profissão normal, etc. Mas qualquer profissão que seja, ela vai ter, atualmente, é claro, a gente está num nível de competitividade muito alto, então vai ter dezenas, centenas de atividades simultâneas, sem um nível de organização, você vai ficar perdido, você vai procrastinar e não vai conseguir. Então, as nossas metas de organização têm que ser severas. Senão, Severa a mesmo, gente se perde. Senão se perde mesmo. E aí é ter atitude, né? E focar em boas inspirações, né? Porque aí a gente consegue, com certeza, traçar metas, enfim, e aí a coisa acontecer. É fácil quando a gente fala assim, putz, o cara, né, teve sorte e tal, enfim. Mas sorte é resultado, cara. É resultado, entendeu? Se você se prepara bem, você acaba trazendo trazendo boas oportunidades para que você consiga se destacar, enfim, que você consiga melhorar a cada momento, né, não? Mas se você não fizer isso, você acaba tendo problemas, seguramente, entendeu? E seguir em frente, né? Seguir em frente. Então, Gustavo, hoje foi assim, esse bate-papo aí sobre investimento, né? De um modo geral, investimento de carreira, investimento de grana, de tempo e os resultados que a gente tem ao longo dos anos. Excelente live hoje e a gente se vê em breve. Valeu? Um abraço, tchau, tchau. Tchau.